assunto no noticiário nacional nesta sexta-feira. Está aqui. Adolescente abre fogo em escola particular de Goiânia, mata 2 alunos. Estudante era alvo de bullying, segundo contou a polícia. Curiosamente, essa tragédia em Goiânia, neste dia 20 de outubro, Dia Mundial contra o Bullying. Aliás, a lei contra essa prática está dando o resultado esperado? O que prevê a lei? O que diz o texto? Antigo. O objetivo é prevenir e combater a prática da intimidação sistemática e implementar campanhas de conscientização. Mas a lei não faz referência a qualquer punição para a escola ou instituição que não seguir o texto. Essa lei impõe às escolas, tanto públicas quanto particulares, a necessidade de implantação de um programa anti-bullying. E as ocorrências surgidas na própria escola deverão ser comunicadas, relatadas à Secretaria da Educação bimestralmente. Você já ouviu falar em bullying no trabalho? Ele é mais comum do que você imagina. E nesse ponto, a nova lei, segundo o presidente da Comissão Anti-Bullying da OAB, serve como respaldo para casos de intimidação que forem parar na justiça. Em termos preventivos, é importante que a empresa também possa ter algum programa ou alguma prática de prevenção do bullying no seu ambiente de trabalho. Outra manchete que vem lá de Goiânia: aluno premeditou ataque que deixou 2 mortos e 4 feridos. Está aí então, agora evidentemente a polícia vai investigar as causas. Segundo a polícia, o autor dos disparos tem 14 anos de idade, é filho de policiais militares. Estado de uma das vítimas é grave. Outros destaques da imprensa. Aqui em Marília, Conselho Tutelar entra em colapso. Está sem telefone para receber denúncias de agressões contra menores de idade e também sem o sistema informatizado. Procurador pede à Justiça a extinção de 64 cargos comissionados de assessores da Prefeitura Municipal de Marília. Mais de 1 bilhão de abono salarial, ainda não houve o saque de todo esse montante em dinheiro. Está faltando mais informação, é claro, aos trabalhadores com direito. E para pagar caravana de Lula por todo o Brasil, o PT, o Partido dos Trabalhadores, irá fazer a famosa vaquinha. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, divulga a lista de locais da prova, inclusive aqui em Marília. Dias 5 e 12 de novembro, o Enem confirmando o Exame Nacional do Ensino Médio. Agora vamos falar de trânsito. Parece piada, mas aconteceu aqui em Marília, na Zona Norte. Não é que a Indurbe pintou a sinalização de pare dentro de um buraco. Está aí, você vê a imagem. Ao invés de primeiro, evidentemente, proceder o tapa-buracos para depois proceder a sinalização, não. A Indurbe teve a capacidade de pintar a sinalização dentro de um buraco. Repercutiu em todo o Brasil e no mundo. E, é claro, virou motivo de piada. E a gente fala sobre segurança no trânsito. Nesta semana tivemos um grave acidente que aconteceu da Rua Coronel Galdino, entre a 15 de novembro e a 24 de dezembro, quando um senhor de 74 anos de idade, ele dirigindo essa SUV totalmente automática, perdeu o controle da direção, bateu em 3 carros, 3 motos e foi parar em cima da calçada, como você vê na imagem. Por sorte, ninguém acabou atropelado. Ele disse que se
perdeu na automatização do veículo. Ao invés de acionar o pare do veículo, acabou acionando o acelerador e aí perdeu o controle do veículo. Bem, é uma realidade, os carros estão cada vez mais modernos, automáticos e por aí afora. E a preparação para os usuários tem sido adequada? Ele alegou que se perdeu na condução do veículo totalmente automático. E, por sorte, não tivemos uma tragédia. Para comentar o assunto, convidamos o especialista em trânsito, Marcos Farto. Farto, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Bem, a imagem impressiona. Seu comentário. Sim, nós percebemos que a tecnologia, ela chega e ela evolui de acordo com a necessidade. As montadoras cada vez mais investindo, trazendo tecnologia embarcada, trazendo um conforto até para o usuário do equipamento. No entanto, não é acompanhado pela cadeia de educação. Ou seja, o comprador, o adquirente de um produto dessa grandeza, muitas vezes não tem um preparo, não tem uma educação condicionada ao seu uso. Existem itens dentro de um veículo que muitas pessoas só descobrem depois de meses ou até que aquele dispositivo estava ali. Por isso que é importante, na hora existir também uma comprador, para que ele possa fazer o uso e estar totalmente interligado pessoa, comunicado com esse veículo, estando ali de maneira segura, porque o trânsito seguro é um direito do Código de Trânsito Brasileiro, está no artigo 1º, parágrafo 2º, mas existe cobramos sempre, na sua totalidade, das autoescolas, que são sacrificadas a expor a sua educação em tão pouco tempo. Nós temos ali 18 horas para a legislação, outras horas para a direção defensiva, meio ambiente, mecânica, mas nós sabemos que não é suficiente. Já é uma condição cara. Hoje o custo aproximado, médio, R$2.000. Aí vem uma aula noturna que já sempre foi questionada pelas autoescolas, porque num primeiro momento, quando houve a necessidade da imposição dessa lei, foi para que a aula fosse no local escuro, mas ela se adequou de uma maneira tão constante que hoje qualquer evento onde ocorra a aula no período noturno já está totalmente errado. E aí nós não temos a condição correta para oferecer ao contratante, ao candidato à primeira habilitação, a sua necessidade de interagir com as condições. Na Alemanha, até onde soube pouco tempo atrás, existem 4 modalidades, Henrique, de habilitação. Uma na primavera, uma no verão, outra no outono e outra no inverno. A cada estágio, a cada fase do ano, a cada período, a pessoa é submetida a uma avaliação. E isso não ocorre no Brasil, infelizmente. É algo tão rápido, tão simples, para uma dimensão tão extrema que coloca em risco a vida de mais de 100 brasileiros todos os dias no nosso país. Agora, o que pode e deve ser melhorado para a condução de todos esses veículos com a tecnologia? Olha, é um nicho de mercado que pode ser oferecido. Digamos, aqui em Marília nós temos algumas concessionárias. Por que não oferecer ao adquirente, ou mesmo quem possui um veículo ou tem a intenção de adquirir um veículo automático, um curso de poucas horas, 5 horas, 6 horas, ou até mesmo no período de um dia, além de abrir um espaço para fazer o seu marketing, também estará educando com profissionais capacitados e gabaritados, aqueles futuros adquirentes, aqueles futuros compradores que vão estar exercendo o direito do consumidor em comprar um produto bom, um produto seleto, um produto que é exposto no mercado, também com maior segurança. A autoescola, ela fica limitada, ela não pode abrir uma sala para oferecer esse curso. Por quê? Porque ela está vinculada ao Detran e o Detran proíbe qualquer
ação fora àquela da qual ela está sujeita, que é o exercício da aula teórica no ambiente que se encontra. Então, hoje esse mercado está aberto, está acessível, mas num conceito local. Eu diria, as nossas revendedoras estão perdendo uma oportunidade de clientela, pioneiras nesse segmento. Aproveitar sua presença como especialista em trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito está liberando a questão do pagamento de multas no cartão de crédito. Terá que haver aí, é claro, um intercâmbio das operadoras de cartão com os Detrans. A sua opinião sobre isso? É surpresa? Olha, eu diria que não é uma surpresa, porque já é uma prática velada que vem ocorrendo pelo país. A diferença é, Zé Henrique, que se nós olharmos no cenário, que o governo pretende é ter dinheiro em caixa. Então, nós temos uma resolução que já está por entrar em vigor, que oferece ao autuado um desconto de 40% da multa se ele não recorrer, ou seja, ele vai ter que abrir mão do direito de recorrer e ter um desconto de 40%. Mas se esse cidadão não foi autuado e mesmo assim se sujeita a pagar um valor do qual ele não contribuiu, está notório que o governo quer dinheiro. Abrindo esse leque para que a autuação, que a multa seja paga no cartão de crédito, ele está clamando para que ninguém reclame e pague tranquilamente uma punição que em muitos casos ela não foi contribuinte para aquilo, ou não era dela o veículo, ou houve alguma fraude, ou infelizmente ela caiu nesse erro, mas o seu direito de defesa acaba sendo comprometido. Então, da mesma maneira que é ruim para quem paga, para o governo é bom porque entra um dinheiro, mas também ele facilita quem deve pagar em algumas parcelas. Bem, só para finalizar, a gente colocando de novo aí a imagem do veículo totalmente automático e o motorista de 74 anos acabou se perdendo na condução, substituiu o freio pelo acelerador da automatização e acabou gerando um acidente que foi realmente um acidente impressionante. Mas a cidade cresce, as rodovias cortando a cidade, mais um caso de atropelamento em Marília, na BR-153. Isso preocupando cada vez mais. Não fala. Sim, Zé Henrique, infelizmente, Marília já passou da soma de mais de 1.000 atropelamentos este ano, só na nossa cidade. É uma condição que nos preocupa, é a vulnerabilidade do trânsito, é a desinformação da sociedade, é a falta de educação condicionada para essa situação que é evidente no país inteiro. E nós precisamos fazer alguma coisa. E eu não digo sobrecarregar um governo ou um Estado, mas nós, enquanto cidadãos, nos preocuparmos em termos uma condição melhor de informação para evitar, porque amanhã poderemos ser uma vítima também. Muito bem. Obrigado, Marcos Farto, especialista em trânsito. Só para a gente concluir, ficou impressionado com a sinalização do pare dentro do buraco, a sinalização que foi colocada, pintada pela Indurb na Zona Norte, Farto? Olha, Zé Henrique, é uma situação trágica se não fosse cômica, porque além do mau uso do dinheiro público, é não entregar à sociedade aquela garantia que ela tem de um trânsito seguro. Existem buracos naquele espaço e ainda essa condição. Não dá para acreditar que isso aconteceu. Ainda mais numa cidade como Marília, com mais de 80 anos, com uma população que se sacrifica todos os dias, passar por um vexame desse nível nacional. É triste, mas nosso papel precisa ser feito. Nós temos que lutar pelo que é nosso, porque a nossa cidade tem muito mais qualidade do que situações tão depreciativas como esta. Ok, obrigado, Farto. Para fechar o futebol, rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Neste sábado, teremos 17 horas Maracanã, Vasco
Vasco e Coritiba. Aí, jogos no domingo. Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, é o derby mineiro, Santos, Atlético Goianiense, Bahia, Vitória, mais um clássico regional, Atlético Paranaense, Sport Recife, jogos às 17 horas, domingo. Às 19, Chapecoense, Fluminense, Ponte Preta, Avaí. E a rodada será completada na segunda-feira com Botafogo e Corinthians. O Corinthians segue líder, 59 pontos. Grêmio assumiu a segunda colocação, 50. Palmeiras ganhou da Ponte, aproveitou o empate do Santos com o Sport. O Palmeiras é o terceiro. O Santos caiu para a quarta colocação. 9 pontos de vantagem tem o Corinthians em relação a Grêmio, Palmeiras e Santos. E o marinense Lucas Lima, mais uma vez criticado pela torcida após outro empate agora 1-1 com o Sport Recife. Está todo mundo perguntando, cadê o futebol de Lucas Lima, que o levou à seleção brasileira? Ou ele já está com a cabeça no Palmeiras, que deverá ser o clube do marinense na temporada 2018? Quem tem que responder, é claro, é o próprio Lucas Lima. Obrigado pela sua atenção, até a próxima. Aqui, 4 notícias, a informação para você. Quatro Notícias. Oferecimento. Menin Engenharia. Construindo qualidade. Taust. Faz toda a diferença. Oral Center. Avanplante Estética.